Como é que se constrói uma vida que realmente dura? Sabe, não só uma vida longa, mas uma que aguenta firme as tempestades que inevitavelmente vêm com o tempo. Nessa análise, a gente vai mergulhar fundo na arquitetura de uma existência que se sustenta de verdade. Ok, vamos começar direto com essa citação que dá o que pensar. É para a gente refletir, né? O trabalho, a aparência, os papéis sociais que a gente assume, tudo isso, no fundo, pode ser como areia movediça disfarçada de rocha. E é exatamente essa a questão que guia a nossa exploração. Se os alicerces externos são tão frágeis, onde é que a gente encontra uma fundação que não desmorona? Qual é o projeto para uma vida que consegue de fato resistir o tranco? E a resposta, olha, pode vir de um lugar bem inesperado. A filosofia de Immanuel Kant, lá do século XVIII. Ele nos oferece uma espécie de mapa para construir uma fortaleza interior, baseada em 4 pilares essenciais que podem, de verdade, redefinir a nossa experiência. E o primeiro pilar é este: a capacidade de estar só, mas sem que isso se transforme em solidão, em miséria. Parece simples, né? Mas essa é a base de toda a autonomia. Agora, o que é fascinante aqui é a distinção. É crucial entender a diferença. Solidão é a dor de se sentir isolado. Já a solitude, que é o que Kant propõe, é a força de estar em paz na própria companhia. Isso transforma os relacionamentos de uma necessidade desesperada em uma escolha livre. Bom, vamos para o segundo pilar, que pode até parecer um pouco contraintuitivo: a importância da ordem no dia a dia. A filosofia por trás disso é bem profunda. Uma rotina, um ambiente organizado, não se trata de ser rígido. A ideia é criar uma estrutura externa que liberta a mente do caos, para que ela possa pensar no que realmente importa. A ordem, nesse caso, possibilita a liberdade. E agora a gente chega no pilar que talvez seja o mais desafiador de todos: cultivar uma certa indiferença ao julgamento dos outros. Se libertar da necessidade constante de aprovação. O ponto crucial aqui é desenvolver uma bússola interna forte. É a capacidade de agir com base nos próprios princípios, na própria consciência, mesmo sob pressão externa. É uma forma sutil, mas, nossa, devastadora de liberdade. E isso tudo nos leva, claro, ao pilar final, que une todos os outros. É a culminação da autonomia, a fidelidade a si mesmo. A autenticidade, no fim das contas, é isso. É a recusa em trair os próprios valores. É quando cada ação se torna uma expressão genuína de quem se é, encontrando significado internamente, mesmo que não haja uma plateia assistindo. Ok, construímos essa fortaleza interior, esses pilares sólidos, tudo certo. Mas aí surge uma pergunta crítica. Kant nos deu o mapa para a autossuficiência, mas e a conexão? De que adianta a fortaleza se a pessoa está sozinha lá dentro? E é aqui que a nossa história dá uma virada. Porque por mais forte que seja o indivíduo, existe uma necessidade humana fundamental que não dá para ignorar: o pertencimento. É o eco que dá sentido à fortaleza. Aqui a gente consegue ver bem esse conflito central. De um lado, a autonomia de Kant, autossuficiência, liberdade interior. Do outro, a necessidade de um propósito coletivo, pertencimento, uma função social. São dois caminhos que parecem opostos, mas que, de alguma forma, precisam se encontrar. E o risco do isolamento total é capturado de forma muito poderosa nessa frase. Estar sem uma função, sem pertencimento, a existência perde o seu valor. A pessoa já desapareceu socialmente muito antes do fim físico. É pesado, mas real. Só que tem um problema, né? Manter essas conexões é um baita desafio. Nossos círculos sociais encolhem naturalmente com o tempo. Vamos ver como esse ciclo inevitável acontece, indo da abundância total até a escassez. Essa linha do tempo mostra bem a trajetória toda. A infância, cheia de amizades espontâneas. A adolescência, que é um jogo de tribos em busca de identidade. A vida adulta, onde a amizade vira basicamente uma questão de logística. E a velhice, que se torna um museu particular com poucas e raras relíquias. E esse número aqui, nossa, ele é de uma honestidade brutal. É a taxa de mortalidade das amizades adultas depois daquela frase clássica: vamos marcar. É quase uma sentença de morte, um código que, na maioria das vezes, significa o fim. Então, tá, como é que a gente resolve isso? Como sair da solidão para construir pontes, mas a partir de um terreno sólido? É aqui que os dois lados da nossa história finalmente se encontram, numa síntese poderosa. E a grande revelação é esta:
A força interior que Kant propôs não serve para a gente construir muros. Pelo contrário, ela é a fundação necessária para construir pontes. Pontes mais fortes, mais profundas e, principalmente, mais autênticas. O objetivo, então, percebe, não é ter centenas de contatos. É cultivar o que as fontes chamam de o grupo invisível. Um núcleo pequeno, discreto, de conexões profundas que, embora talvez não apareça nas redes sociais, tem uma eficácia emocional gigantesca. E como se cultiva isso? Não é com grandes gestos, mas com práticas simples, quase esquecidas. Conversar sem uma agenda, sem um objetivo. Simplesmente aparecer, mesmo quando não é conveniente. E talvez o mais importante, saber compartilhar o silêncio, sem sentir aquele desconforto. A conclusão disso tudo é que a amizade de verdade não é um acidente. Não é algo que simplesmente acontece. É uma prática ética, uma escolha consciente, ativa. É, de certa forma, uma rebelião contra uma cultura que o tempo todo nos empurra para o individualismo. Então, se a gente pensar na amizade como um ato de rebelião contra a solidão e o individualismo, a questão que fica no ar é: qual seria o próximo ato rebelde, por menor que seja?